Gênesis 39, a partir do verso 1. Pode jogar na tela também, aqui em cima. Você achou? Amém? O texto diz assim: José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou-os dos ismaelitas que o tinham levado para lá. Ponto. Até aqui. Essa é uma história que você provavelmente já ouviu algumas ministrações. Eu mesmo, certa vez, já ministrei aqui uma série sobre isso. Ouse sonhar. Porque a história de José, ela mostra esse aspecto tão lindo da nossa vida humana, os sonhos que nós recebemos de Deus. Eu tenho certeza que toda pessoa que está neste lugar tem um sonho. Amém? Você tem um sonho? E nós precisamos sonhar os sonhos de Deus. Porém, nós sabemos, e ao ler esse versículo, que tem algo errado nisso aqui. Como que alguém que recebeu os sonhos de Deus, e você sabe que os sonhos que José recebeu são sonhos de governo, ele governaria, inclusive ele sonhou que os seus irmãos se prostrariam sobre ele, ele sonhou que os feixes dos irmãos se curvavam diante do feixe dele, que o sol, a lua, as estrelas se curvavam diante dele, ou seja, ele recebeu e ele tinha essa certeza na sua alma: Deus me fez sonhar sonhos de governo. Porém, o texto que nós lemos fala que ele agora está no Egito sendo comercializado, porque ele agora é um escravo. Eu quero iniciar a nossa reflexão com o texto lá de Romanos 8, 28, se puder colocar na tela para a gente, Manuel. Romanos 8, 28 diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Provavelmente você já ouviu esse verso, você já recitou esse verso, você já meditou nesse verso. Sabemos que todas, não são algumas, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E eu pergunto para você, você concorda com essa afirmação do apóstolo Paulo? Sim ou não? Vou perguntar de novo. Sabemos que, pode deixar na tela, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Você concorda com essa afirmativa? Sim ou não? Muito bem. Nós vamos refletir nessa noite, para entendermos verdade da palavra que pode destravar a nossa mente. Agora, deixa eu enfatizar um pouco mais. Quando você está passando pelas adversidades que chegaram até a sua vida, quando a crise chegou, quando o caos aconteceu, quando um acidente atingiu a sua família, quando você teve um prejuízo, quando uma doença assolou o seu lar, quando as dívidas bateram na sua porta, quando você frustrou num dos seus sonhos, eu pergunto, você continua acreditando nisso aqui? Sim ou não? Sim. Ok. Que bom, porque muitas vezes nós corremos o risco de confundir algumas coisas na nossa jornada de fé, pensando que a vida daqueles que estão em Deus precisa ser perfeita. Mas quando olhamos para o autor dessa frase, o apóstolo Paulo, um dos homens que pisou nessa terra, que teve uma compreensão absurda do agir de Deus, ele que foi perseguido, foi caluniado, foi apedrejado, ele apanhou, ele foi preso, ele sofreu naufrágio, ele foi picado por cobra, ele, aonde chegava, sabia que ia ter perseguição sobre ele, é ele que está dizendo isso. Eu sei que todas as coisas boas, os amigos que eu recebi, as parcerias que me ajudaram na caminhada, a saúde que Deus me deu, mas também eu sei que as perseguições, que as cadeias, que as lágrimas, que o choro, eu sei que todas as coisas estão cooperando para o bem daqueles que amam a Deus. Você acredita nisso? Amém? Amém. Quando você olha para a sua crise, você continua acreditando nisso? Amém? Amém. Eu quero aqui falar de pelo menos 3 verdades que vão ajudar você a continuar firme, porque a proposta de hoje é isso: fique firme. Deus está agindo mesmo quando a gente não entende, Deus está agindo mesmo quando a dor chega, Deus está agindo quando a lógica humana
Não faz sentido daquilo que nós estamos passando. Deus está agindo. E a vida de José evidencia isso de uma maneira muito clara, muito explícita. José, recapitulando um pouco a sua história, ele é o favorito do pai, porque ele é filho da velhice do pai e o primeiro filho da mulher amada dele. O pai, Jacó, amava José. E ele já é criado como o favorito, como o mimado. E os irmãos passaram a não gostar muito dele. De repente, ele recebe promessas de Deus através de sonhos. Como eu falei, 2 sonhos de governo. E ele conta para os irmãos o sonho, que o passam a odiar ainda mais. Então, os irmãos, nutrindo aquele ódio, quando certa vez estão apacentando os rebanhos e o pai manda ver como que os irmãos estão, quando eles veem José, eles dizem: vamos matá-lo. E vamos ver o que vai acontecer com os sonhos que ele recebeu de Deus. Vamos ver o que vai ser do sonhador. Mas eles pegam José, jogam no poço para ver o que ia fazer, como iam matá-lo, até que um dos irmãos, Judá, ele vê uma caravana de ismaelita vindo e ele tem uma ideia: não vamos matar, para que sujar a nossa mão de sangue do nosso próprio irmão? Vamos vendê-lo como escravo. Os ismaelitas estão indo para o Egito, ele vai ser escravo no Egito, e acabou os seus sonhos, morreram os seus sonhos. E José vai para o Egito. Foi vendido como escravo para, como nós lemos ali, um tal de Potifar, chefe da guarda. E quando nós olhamos esse cenário, nós conseguimos perceber que José, ele foi também, das histórias da Bíblia, um dos grandes desafortunados. Teve privilégio, mas teve muitas complicações na sua vida. Ele muito cedo ficou órfão da sua mãe, que morreu no segundo parto dela, quando veio o irmão mais novo. Ele foi odiado pelos irmãos, como eu estou dizendo. Ele foi agredido, foi jogado num poço, foi vendido como escravo. Está agora numa terra estranha, totalmente diferente, que é lá no Egito. Lá ele está escravizado, mas Deus está com ele, ele vai prosperando, e quando chega para governar a casa de Potifar, a esposa de Potifar dá em cima dele, ele foge, ela calunia, José vai para a cadeia. Ou seja, quantas desventuras na vida de um homem que recebeu um sonho de Deus. E aí, a pergunta que nós precisamos responder é: pastor Lediel, como ficar firme num cenário como esse? Como ficar firme se eu recebi promessa de Deus, mas parece que tudo está dando errado? O Deus que dá sonhos de governo permite que os irmãos persigam, permite que os irmãos vendam, permite que se torne escravo, permite que uma mulher calunie, permite que ele se torne prisioneiro. Sim. Por quê? E aqui eu quero falar 3 verdades. A primeira dela, que você precisa memorizar na sua alma. Você que gosta de escrever, escreva. Você precisa entender que quando Deus quer fazer algo grande, Ele vai te colocar num processo a fim de te preparar. Eu vou repetir isso, para você jamais esquecer. Quando Deus quer fazer algo grande, Ele te coloca num processo a fim de te preparar para você poder desfrutar daquilo que Ele vai te dar. Você me entende? Diz amém. Deus tinha algo grandioso para José, como já falamos, governo. Mas ele era, na casa do pai, um menino mimado. Na casa do pai, ele era o filho queridinho, que o papai tinha dado uma túnica com mangas compridas, simbolizando que ele não precisava fazer os trabalhos forçados que os irmãos faziam. Ele vivia naquela bolha, naquele cuidado. Como que um menino mimado vai um dia governar se não passar por um processo de amadurecimento? E Deus vai fazer o quê? Deus vai tirando esses confortos, Deus vai tirando esses privilégios, Deus vai permitindo que as próprias circunstâncias planejadas pelos irmãos se tornem uma escola na vida de José, para que ele pudesse viver lá na frente a sua grandiosa promessa. É na casa de Potifar que ele aprende habilidades governamentais. É na casa de Potifar que ele aprende a se livrar de ciladas pecaminosas. É quando ele é caluniado e jogado lá na cadeia, com a pior raça que podia ter lá no Egito, que ele aprende a lidar com gente difícil, que ele então, quando governasse, ia ter que lidar todos os dias. Ou seja,
Cada etapa difícil na vida de José era um preparo para ele viver as promessas de Deus. Se você olhar a Bíblia de ponta a ponta, isso está explícito. Há um chamado para Moisés, um chamado de libertação, mas esse homem só começa a viver a promessa de libertador com 80 anos. Ele passa 40 anos no Egito, na casa do faraó, como um príncipe, aprendendo as ciências, mas acontece uma catástrofe, ele vai defender alguém, acaba matando uma pessoa e ele tem que sair fugido. E nessa fuga, ele vai para o meio do deserto de Midian. Ele passa 40 anos cuidando de rebanho, exercendo paciência, porque ele depois passaria outros 40 libertando o povo e conduzindo o povo como um rebanho no meio do deserto. Aquilo que ele estava passando e enfrentando nos momentos difíceis era a preparação para Moisés se tornar esse maior líder praticamente da história da humanidade que nós o conhecemos. Quando nós olhamos para uma mulher na Bíblia chamada Ana, estéril, sonhava em ter filhos, tinha o desejo de ser mãe, porém era estéril. A sua concorrente zombava dela, humilhava ela, ridicularizava ela. Ela muitas vezes não entendia o porquê, mas Deus estava preparando aquela mulher e o coração dela para que quando a promessa chegasse, ela entendesse que o filho não era dela e para ela, mas ela criaria aquele filho para Deus. E quando Samuel chega, ela então estava com o coração preparado para entregar ao Senhor. Davi é ungido rei na frente dos seus irmãos. Ele recebe uma promessa de reinado. Porém, depois que ele mata o gigante Golias e todo mundo fica conhecendo, o ciúme entra no coração do rei Saul, que passa anos perseguindo Davi, que tem que fugir, muitas vezes morrendo de fome. Para conseguir sobreviver, teve que comer pão dedicado apenas aos sacerdotes. Esse é o Davi fugitivo que tinha promessa de ser rei, mas todos aqueles anos Deus estava preparando o coração de Davi para se tornar um grande rei. Você me entende, amém? Por que eu estou falando isso? Porque eu creio que Deus tem grandes promessas sobre a sua vida. Você confirma isso? Deus tem grandes promessas sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua empresa, sobre a sua família. Deus tem grandes coisas para realizar sobre você, mas entenda também que as adversidades que você vive, que você passa, estarão te preparando para o dia que a promessa chegar. Você pode pegar na mão de uma pessoa que está do seu lado e dizer para essa pessoa: a intensidade do processo é proporcional à grandeza do propósito. Repita isso: a intensidade do processo é proporcional à grandeza do propósito. Coloque a mão no seu coração, feche os seus olhos e fala para você mesmo isso: a intensidade do processo é proporcional à grandeza do propósito. Então, a partir de hoje, quando a dificuldade chegar, as lágrimas rolarem, quando a dor bater na sua porta, entenda, Deus está te lapidando para você viver algo grandioso. Você pode aplaudir o nome do Senhor por isso? Aleluia! José é escravo no Egito. E ele pelo menos ficou 13 anos na casa de Potifar, agindo como escravo e governante escravo, ou como prisioneiro nas cadeias do Egito, em torno de 13 anos. Mas ele sabia que a promessa do Senhor não cai por terra. Ele confia, ele busca, ele ora, ele chora, ele leva a Deus para as suas adversidades. E José nos ensina algo muito importante que nós não podemos jamais esquecer. E essa segunda verdade você precisa guardar no seu coração: não confunda o seu momento com o seu destino. Eu vou repetir isso. Não confunda o momento que você está vivendo de dor. Não confunda o momento que você está vivendo de crise. Não confunda o momento que você está vivendo de lágrimas como o seu destino final. Esse não é o ponto final da sua vida. Quando nós ousamos tirar conclusões definitivas do momento da dor,
nós corremos o risco de desanimar. Nós corremos o risco de murmurar. Nós tiramos o foco da promessa, nós desanimamos na nossa fé, nós enfraquecemos nas nossas forças, porque a gente acha que é isso ali, que deu. Eu lutei, eu me dediquei, eu me esforcei, mas olha só o que está acontecendo, olha só aonde eu cheguei, olha só, o problema me dominou, acabou. Não, não acabou. Se você, de fato, estiver conectado com o seu Deus, você pode ter certeza que aquele momento não é o seu destino. José, ele perdeu a família. José, ele perdeu a sua cultura. José, ele perdeu a sua liberdade. José perdeu a liberdade de ir e vir quando quisesse. Mas ele sabia que tem algo que ninguém poderia tirar da sua alma. Era a presença do seu Deus. E ele decide levar Deus para dentro das crises. Porque ele sabe que esse Deus é um Deus que cumpre promessas, esse é um Deus que não abandona, esse é um Deus onipresente que está em todos os lugares. Ele está no Egito, ele está vendo todos adorarem outro Deus, mas ele não abre mão do seu Deus. Ele entende que as percas da vida estão o levando rumo ao seu propósito. Um filósofo ele já dizia que todas as perdas que nós temos são oportunidades de amadurecimento, e essa é a lógica da vida. Ele dizia, um bebê, ele perde o peito da mãe, e vai para a mamadeira, depois ele perde a mamadeira, e ele vai assim crescendo, se desenvolvendo, de repente, ele perde o colo, de repente, ele perde toda a paparicagem, de repente, ele é um jovem adulto, ele perde os privilégios daquela casa, ele tem que sair daquela casa, ele tem que viver a vida dele, ele tem que voar. Mas essas perdas todas vão o levando ao amadurecimento. Deus conhece aquilo na nossa alma que precisa ser tratado, que precisa ser tirado, que precisa ser mudado. O que nós não podemos fazer é achar que no momento da dor, no momento da crise, nas perdas da vida, nós estamos sendo abandonados por Deus. Não faça isso, por favor, não se perca com as perdas. Vou repetir isso, não se perca com as perdas. Muitas coisas Deus vai tirar da nossa vida para o nosso amadurecimento, para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. E se você está conectado com os céus, isso vai fazer sentido para você, mesmo que doa, mesmo que tire lágrimas dos seus olhos. Essas perdas vão te fazer crescer e você sabe, tudo isso Deus está trabalhando para me lapidar e me desenvolver. Quando nós olhamos para as histórias da Bíblia e aquelas que eu citei, nós vamos ver exatamente isso. A esterilidade da Ana não era o fim dela, mas era a preparação de um coração para quando viesse um Samuel, ela entregasse a Deus. A mesma coisa de Davi, o preparando para o reinado, a mesma coisa do nosso Mestre Jesus. Teve que passar pela humilhação, pelo desprezo, pelas chicotadas, teve que passar pela cruz, teve que passar pela morte, teve que passar pela tumba, mas aquele não era o fim do nosso Mestre. O dia 3 foi o da ressurreição, e ele viveu glorificado para nos salvar e nos resgatar. Cantamos aqui hoje, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Isso precisa estar na sua alma. No capítulo que nós lemos de Romanos, o verso 18, Romanos 8 e 18, o apóstolo Paulo vai dizer assim: eu considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória em que nos será revelada, ou que será revelada em cada um de nós. Por favor, de novo, pega na mão de quem está do seu lado e fala para essa pessoa: as crises não são o seu destino. Aleluia! Portanto, não coloque um ponto final aonde Deus não colocou. Não coloque um ponto final no momento da dor. A dor não é para você tirar conclusões. A dor é para você entender. O processo continua, mas eu sei que Deus vai me levar muito além disso. Amém? Glória a Deus. E a terceira verdade, que complementa todas as outras duas, precisa estar latejando na sua alma, para que você fique firme e entenda que Deus está agindo e trabalhando. Você precisa entender que a promessa que Ele te deu
não pode ser esquecida, não pode ser negligenciada, não pode ser desprezada, porque é a promessa que Deus te deu, que tem a capacidade de te manter de pé nos dias maus. Vou repetir isso. A promessa que Deus te deu tem a capacidade de te manter de pé nos dias maus. Quais foram as promessas que Deus te deu? Quais promessas que Deus falou sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu ministério? Quais são as promessas que Deus revelou ao seu coração? O que você tem feito com essas promessas? Eu já falei, e vou repetir, lá na nossa casa, a minha esposa usa a parede do nosso quarto para escrever tudo que Deus ministra ao coração dela. É uma loucura. Pastor, ela rabisca as paredes da casa, rabisca a parede do nosso quarto, toda a parede é rabiscada, mas lá está cada item que Deus tem revelado ao coração dela. Quando nós acordamos, a primeira coisa que nós vemos, as promessas de Deus, a palavra de Deus, as confirmações de Deus, o jeito de Deus trabalhar, e aquilo vai nos dando força para superar os dias maus que chegam para todos nós. O problema da nossa sociedade hoje, de muitos crentes hoje, é que ele recebe uma vez a promessa do Senhor, mas esquece porque enche a mente de lixo. E daí as outras vozes ocupam um lugar no coração com muito mais peso do que a voz do teu Deus, aquele que te criou, é aquele que te deu as promessas. Você precisa todos os dias lembrar o seu coração do que Deus já falou. Quando nós olhamos aqui o Gênesis 39, verso 1 e 2 que nós lemos, o verso 2 vai dizer, o Senhor estava com José. O Senhor estava com José. Ele é escravo. Ele tem que fazer coisas pesadas, tem que carregar pedra, ele tem que limpar estábulo, ele tem que limpar privada. Eu não sei mais o que ele tinha que fazer, mas ele sabia, eu não sou escravo, eu sou governador, Deus me deu sonhos. E é por isso que nós vamos ver ele fazendo tudo com excelência. Não é o meio, não é os rótulos que o definem. Eu já falei uma vez desse púlpito, os irmãos de José viam ele como um problema, os ismaelitas viam ele como mercadoria, Potifar e os egípcios viam ele como escravo, mas ele se via como um servo do Senhor, que iria governar. Permita que as promessas de Deus estejam latejando na sua vida a ponto de não comprometer a maneira de você viver, a maneira de você fazer, a maneira de você pensar, a maneira de você sorrir, a maneira de você executar as promessas de Deus. Quando chega o pecado, as propostas indecentes, as propostas imorais, o que José faz? Ele se lembra da promessa. O verso 9, Gênesis 39, verso 9, ele vai então falar que jamais poderia se deitar com aquela mulher. E olha a pergunta final, como eu cometeria tamanha maldade e pecaria contra Deus? Ele sabe, o Deus que deu promessa, é o Deus que mantém aliança, a parte dele ele vai fazer, então eu vou fazer a minha, não vou ceder às propostas malignas. Quando a promessa está latejando na sua alma, você não apenas encontra ânimo para viver, mas encontra força para resistir às propostas do diabo, que de fato vão te destruir se você ceder. Quando nós olhamos para a palavra, nós vamos encontrar vários exemplos. Eu gosto muito do exemplo de Josué, aquele que é escolhido por Moisés como um dos 12 espias para dar uma olhada na terra prometida. E só ele e Caleb voltam falando, olha, nós vamos entrar. Os outros estão todos animados, 10 diz, tem gigantes, é impossível entrar, Deus nos tirou de lá para nós morrermos aqui mesmo. E daí, Josué e Caleb, eles rasgam as vestes. E ele diz, o Deus Criador nos deu uma promessa. Nós vamos entrar, e tem mais. Esses que vocês estão chamando de gigante, nós vamos devorar eles como se fossem pão na nossa mão. Nós vamos dominar, porque Deus nos garantiu. Os incrédulos chegam a pegar em pedras para atirar em Josué e Caleb. Olha isso. Porque, escute isso. Sempre que você estiver em sintonia com os céus, confiando e acreditando na promessa, vai se levantar oposição. E quanto mais grande o que Deus tem para realizar na sua vida, mais oposição você vai receber. Entenda isso. E muitas vezes,
Isso vai vir em palavras, isso vai vir em ideias, isso vai vir as pessoas vomitando os seus traumas, as suas mazelas sobre você. Seja como Josué e Caleb, coração blindado, confiando naquilo que Deus falou. Permita que as profecias que foi dada através de Jeremias, eu destaco aqui 29 e 11 de Jeremias, porque eu, o Senhor, conheço os planos que tenho para vocês, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, plano de dar a vocês esperança e um futuro. Ou seja, por favor, saia daqui convicto que a promessa de Deus no seu coração, na sua alma, tem a capacidade de fazer com que você supere os dias maus. Você pode pegar na mão de alguém e falar para essa pessoa: não abra mão das promessas que Deus te deu. Aleluia. Essa semana, foi hoje que eu mandei um recado para o pessoal no WhatsApp. Quem recebe as mensagens no WhatsApp? Amém. Alguns recebem, estão lá no grupo. Eu mandei uma mensagem dizendo: não saia ileso das crises. Você leu, alguns já me deram feedback, foram abençoados. Eu citei ali um dos grandes missionários chamado Hudson Taylor. E Hudson Taylor passou por muitos momentos difíceis na sua vida. Ele foi missionário lá para a região do Oriente, na China. Muitas perseguições, muitas adversidades e muitas crises ele passou. Mas ele entendia que as crises serviam para lapidar a sua alma, e ele disse assim: aprender o que Deus quer nos ensinar em meio à crise é mais importante do que sair dela. Por isso eu falei para os irmãos através da mensagem: não saia ileso das crises, você precisa sair transformado. A dor da crise, ela não pode ser apenas um lembrete de coisas negativas, ela precisa ser pedagógico, te fazer crescer, te fazer aprender e te fazer amadurecer para viver os propósitos de Deus na sua vida. Tudo isso é para nos lapidar. E daí quando nós vamos para a palavra, nós enxergamos de uma maneira bem clara Deus agindo na vida de José. Foi escravo, foi caluniado, caiu na cadeia e lá foi esquecido por pelo menos 2 anos. Porém, como a promessa estava latejando na sua alma, ele foi fiel no meio das dificuldades. Eu imagino Deus olhando e dizendo: deixa eu ver como é que está um menino, como que está um menino mimado. Vamos ver aquele que usava a capa colorida. Ah, não é mais o mesmo. Não é mais o mesmo. É um homem forte, sábio, fiel, resiliente, maduro. Ele está pronto para o governo. E daí, Deus faz o copeiro então se lembrar de José. E daí Deus entra num lugar onde ninguém poderia entrar. Lá no palácio, porque Deus dá um sonho para o faraó que fica agoniado, não sabe interpretar, faz o copeiro lembrar de José, e de repente, diante do grande faraó, o homem mais importante da sua época, está o escravo, prisioneiro, mas sempre sonhador, acreditando nas promessas, José. E se você abrir a Bíblia lá em Gênesis 41, do 39 em diante, Gênesis 41, 39 em diante, o texto diz assim: disse, pois, o faraó a José, uma vez que Deus revelou todas essas coisas, porque ele havia interpretado o sonho, o faraó disse: não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Olha o verso 40, você terá o comando do meu palácio e de todo o meu povo, e todos se sujeitarão às suas ordens, somente em relação ao trono eu serei maior do que você. Verso 41, e faraó prosseguiu: eu entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Em seguida o faraó tirou o anel do seu dedo e colocou no dedo de José, mandou vestir de linho fino e colocou uma corrente no seu pescoço, também o fez subir em sua segunda carruagem real, e à frente dos arautos que iam gritando: abram caminho. Assim José foi colocado no comando de toda a terra do Egito. E olha o verso 44, disse ainda faraó: eu sou o faraó, mas sem a sua palavra ninguém poderá levantar nem a mão e nem o pé em todo o Egito. A promessa se cumpriu. A promessa se cumpriu. E tudo aquilo que José viveu era para lapidá-lo e colocá-lo nesse lugar. Gênesis 50, verso 2, para a gente finalizar. O texto vai dizer assim: José agora recebe os seus irmãos no Egito, eles se prostram diante de José, José os recebe, se perdoam,
E daí José então vai dizer assim, lá em Gênesis 50, verso 2: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus os tornou em bem, para que hoje fosse preservado a vida de muitos. Deus colocou José naquele lugar para que um grande projeto acontecesse. O povo de Israel fosse livre, abençoado, protegido. Eu finalizo lembrando para você, fica firme. Fica firme. A dor chegou, os dias são difíceis, o ano não foi fácil, a família não está bem, as finanças não estão legal. Ei, fica firme, Deus está agindo. Antes de pedir para Deus te tirar dessa situação, Senhor, o que eu preciso aprender nessa situação? Eu quero crescer para viver as suas promessas. Eu preciso amadurecer, eu preciso ter o meu caráter lapidado, eu preciso ter a minha mente purificada, eu preciso amadurecer, Senhor, para viver a família que eu tenho sonhado, mas eu sei que ainda não estou pronto para desfrutar e manter isso. Aquele negócio que o Senhor me deu, que eu preciso melhorar, as promessas do ministério, o sonho de pregar, o sonho de fazer missões, o sonho de ir e compartilhar. Ei, está aí a promessa. Só dê liberdade para Deus trabalhar. Não coloque um ponto final. Ele dá.